Olá, meu nome é Wellington Lucas, eu tenho 23 anos, sou estudante de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC e também pesquiso nas áreas de neurociência, computação, cognição e humanidades em geral, porque eu tenho um afinco muito grande por essa área. O vídeo de hoje é uma proposta sobre. É uma proposta e também um diálogo, né, para com os estudantes e acadêmicos do Brasil, sobretudo dos universitários, sobre a questão da inteligência artificial no nosso dia a dia, não só acadêmico, mas também no cotidiano, nas nossas atividades e tudo mais. A notícia que me trouxe até aqui a fazer esse vídeo foi uma notícia que eu recebi num grupo de WhatsApp da universidade. E a notícia era a seguinte, que o Google estava disponibilizando um dos produtos mais caros gratuitamente. Esse produto era o Gemini Pro. Então eu fiquei assim, nossa, que legal. Na primeira vista parecia uma iniciativa bem legal e filantrópica, mas aí, com um pouco mais de leitura sobre os, as condições de uso, eu cheguei a algumas perguntas. Primeiramente, eu me perguntei por quê, para quê e para quem, né? Então, porque veja bem, quando uma empresa, uma instituição que visa o lucro, ela disponibiliza um dos seus produtos mais cobiçados de forma gratuita, a gente tem que lançar um olhar mais atento e crítico sobre o que está acontecendo de verdade nos bastidores, porque se a gente for olhar detalhadamente, nós conseguimos identificar certas questões que a uma primeira vista a gente não vê. Então, o meu vídeo de hoje é basicamente tentar mostrar e destrinchar o que está acontecendo no cenário global nesses últimos meses, para que o Google tenha tomado essa atitude. Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje. Bem, a dita notícia era essa daqui. Estudantes recebem um upgrade gratuito do Gemini por 15 meses. Prepare-se para suas provas, aperfeiçoe sua escrita e organize suas lições de casa com um upgrade gratuito para o plano Google AI Pro, que oferece mais acesso ao app Gemini, Notebook LM, Whisk, além de 2 terabytes de armazenamento gratuito, disponíveis apenas em países selecionados. A partir daqui eu me perguntei que países são esses, né? Então eu fui explorando o website, vendo a notícia do que eles oferecem, e realmente é um produto muito bom para estar disponível de graça, né? Então eu resolvi rolar até embaixo, saiba mais sobre a promoção. E eu me perguntei, né? Aqui já tinha a pergunta que eu tinha me perguntado antes. Para quem é essa promoção? E aí eu vi os países selecionados. São 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Japão ou Indonésia. Ser maior de 18 anos, não perca tempo. A oferta é válida até 30 de junho de 2025. E aí tem várias outras perguntas que eles respondem aqui que eu não vou me aprofundar tanto. A minha questão é mais saber o porquê dessa disponibilização desse produto. Então eu me perguntei o que é que está acontecendo no cenário global relacionado a esses países aqui que fez com que o Google distribuísse, né, nos mercados, porque para mim, primeiramente, eu vejo que isso aqui é o Google tentando criar mercado, criar uma necessidade de mercado em determinados países que são super conectados à internet, que tem populações jovens e que não arbitrariamente começaram nos últimos meses a se articular no que tange a inteligência artificial e a soberania digital. Então, eu fui investigar, eu fui no Google, fiz várias buscas, assim, coloquei o nome do país, coloquei um mais e coloquei inteligência artificial em inglês, porque aqui em português, infelizmente, as notícias elas não aparecem tanto, mas eu consegui algumas informações que são bem confiáveis, começando aqui
Primeiramente, eu fiz esse documento aqui, né? Que é basicamente um dossiê de algumas notícias que aconteceram recentemente. E a primeira que a gente tem foi basicamente. Calma lá. Bugou. Ah, primeiramente tivemos o Reino Unido no dia 13 de janeiro de 2025, de um anúncio do Plano Nacional para impulsionar a inteligência artificial como parte de uma década de renovação nacional. Então a notícia que eu encontrei foi essa daqui do governo do Reino Unido, né, onde o primeiro-ministro ele traz uma série de medidas para que para que o Reino Unido comece a utilizar inteligência artificial internamente, além também de criar uma série de leis e regulações para inteligências artificiais. Então a gente viu aqui, basicamente, um país começou a se articular no começo do ano para criar medidas e também introduzir a inteligência artificial dentro do país, da economia, para impulsionar também os lucros governamentais. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que ele selecionou, o Reino Unido selecionou três empresas aqui para criar zonas de crescimentos dedicados para a inteligência artificial. Então, o Reino Unido em si, ele está tentando se posicionar globalmente como uma potência da inteligência artificial, assim como todos os outros países que nós veremos nesse vídeo. Então, ele selecionou basicamente três empresas aqui, que são essas, para ficarem responsáveis pela infraestrutura da inteligência artificial no país. Então, aqui tem alguns planos que o plano inclui iniciativas que ajudarão a tornar o Reino Unido o lugar número um para as empresas de inteligência artificiais investirem. E com isso a gente vê que o Reino Unido, os estados, o que eu quero trazer basicamente é que os estados, eles estão se articulando para criar seus próprios modelos de inteligência artificial e também lucrar com isso. E aí a gente vê uma guerra de mercado, basicamente. Então, no dia. Foi isso que aconteceu no Reino Unido no dia 13 de janeiro. No dia 28 do 2, ou seja, de fevereiro de 2025, o Japão ele tem uma proposta de lei sobre a promoção e o uso de inteligência artificial que é apresentada ao parlamento japonês. Então, é que o Japão planeja adotar uma legislação amigável à inteligência artificial. No entanto, ele tem algumas diretrizes. Ele vai exigir que as empresas de inteligência artificiais que queiram atuar dentro do Japão, elas vão ter que colaborar junto ao governo japonês. Então a gente também já vê aqui uma articulação. Ele pode não estar criando um modelo próprio, mas ele está trazendo as empresas para perto dele para poder também ter um lucro sobre isso, ter uma, como é que eu posso falar? Uma legislação, ter mais controle sobre a inteligência. Aqui, no dia 19 do 4, a gente tem a Indonésia, onde o vice-ministro encoraja jovens a se engajarem com a inteligência artificial. O governo posiciona a IA como central para o futuro digital da Indonésia. Então a gente tem essa notícia aqui. Inteligência artificial no centro do futuro digital da Indonésia. O vice-ministro da Comunicação e Assuntos Digitais da Indonésia, Neza Pátria, destacou a crescente importância da inteligência artificial como uma força central na condução da transformação digital e do crescimento econômico do país. E aqui ele fala: devemos nos preparar para a era da inteligência artificial, que está se aproximando rapidamente. Em breve, tudo será alimentado por inteligência artificial, disse o vice-presidente. Disse o vice-ministro, perdão. Em um comunicado divulgado em 19 de abril. Ele enfatizou que à medida que a IA se torna mais incorporada na vida diária e no trabalho, a necessidade de habilidades digitais em todas as disciplinas é mais urgente do que nunca. Então, a gente vê uma figura política, que é o primeiro-ministro,
o vice-ministro, no caso, é, falando da importância da gente, dos países, de se articularem, de criarem seus próprios modelos, porque também é uma questão sobre soberania digital. Aqui eu tenho também uma outra notícia que é ainda da Indonésia. Os indonésios devem ser desenvolvedores de inteligência artificial e não apenas usuários. Então, aqui a Indonésia não deve apenas se tornar um usuário, mas também deve ser um usuário inteligente de inteligência artificial e capaz de ser um desenvolvedor de inteligência artificial e empreendedor inteligente de IA, enfatizou ele durante uma reunião de nível ministerial aqui na terça-feira. Então a gente vê um país como a Indonésia, que é um país grande, né, um país jovem também, que está se articulando está se colocando como uma força é, no que tange a inteligência artificial no setor global. Ele também fala que isso é para criar uma base sólida, para que a geração mais jovem possa se tornar usuários sábios de inteligência artificial e futuros desenvolvedores. Então a gente vê que a Indonésia está investindo bastante na questão da educação e na questão de desenvolver modelos próprios, né? Então eles querem uma cultura realmente sendo construída voltada para o uso da inteligência artificial no dia a dia, na academia, em diversos setores das sociedades. Logo depois, no dia 23/4, nós temos o Brasil e o Chile anunciando parceria para criar um modelo regional de linguagem aqui na América Latina. Então, essa foi a notícia que Brasil e Chile unem forças para impulsionar a inteligência artificial e criar um modelo de linguagem unificado. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, recebeu hoje, no dia 23/4, em Brasília, a ministra de Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação do Chile, Aysen, esse nome aí, e sua comitiva. A reunião bilateral focou na troca de experiências em políticas públicas para as áreas estratégicas, com destaques para a inovação, a cooperação científica regional e principalmente a inteligência artificial. Então a gente vê que o próprio Brasil também se colocou como um protagonista na inteligência artificial, no uso e no desenvolvimento. O Brasil, ele inclusive já tem seu próprio modelo de inteligência artificial, que é o Maritaca. É um modelo totalmente em português, mantido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela USP, se eu não me engano. Então, é um modelo que está começando agora, mas que já é bem voltado para a comunidade brasileira, ou comunidades que falam a língua portuguesa. Então, a gente realmente vê países, estados se articulando, criando legislações e leis para manter, né, ou para conseguir essa soberania digital, enquanto há empresas tentando pegar mercado e sabendo que estão perdendo mercado para estados. Então, o que eu vejo, o que eu identifico aqui é uma guerra invisível entre o capitalismo e os estados de direito. E por último, mas não menos importante, a gente teve a notícia no dia 15 de maio É dia 15 de maio? Deixa só eu ver. Dia 15 de maio, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos anunciam um centro de dados de inteligência artificial em Abu Dhabi e firmam parceria tecnológica. Então, os Estados Unidos vai estar criando em Abu Dhabi o maior centro de tecnologia fora dos Estados Unidos e vai ser totalmente voltado para a inteligência artificial. Eu vi algumas notícias aqui do próprio Departamento de Comércio dos Estados Unidos, onde eles destrincham um pouco de como que vai se dar essa parceria, mas também não foge da regra dos outros países. São países, democracias ou estados que estão se articulando para barrar ou para serem protagonistas, globalmente falando. E aqui a gente tem essa notícia aqui da CNBC.
Os Estados Unidos, o caso de amor de inteligência artificial com os Emirados Árabes Unidos, não é apenas sobre excesso, é sobre domínio. E isso aqui é o que eu estou tentando trazer. Não é só os países que estão buscando domínio, as empresas também. Então, existe uma tensão global aqui. Existe uma tensão crescente que não tá tão mais invisível assim, já está começando a aparecer ah, nos veículos de comunicação. Então aqui a gente tem um pouco da notícia também. Eles trazem pontos chaves aqui que são bem interessantes. Atualmente os Estados Unidos fabricam os chips semicondutores mais avançados do mundo, enquanto os Emirados Árabes Unidos têm a abundante energia barata para alimentar enormes data centers de IA. Então a gente vê também que não é uma escolha arbitrária dos Estados Unidos. A gente vê que é uma escolha bem medida, assim, sabe? Ele sabe que lá nos Emirados Árabes Unidos existem muita energia, assim, eletricidade, petróleo. Então, essa parceria ela é bem estratégica. A aliança de inteligência artificial dos dois países já viu centenas de bilhões de dólares em investimentos entre empresas como Nvidia, Microsoft, OpenAI e G42. Então, de novo, os Estados Unidos é a maior potência atualmente no que tange a inteligência artificial. E a gente vê ele mais uma vez se articulando, só que agora de forma mais estatal, por assim dizer. E por último, a questão que eu quero trazer com esse vídeo é, é mais uma questão de conscientizar os meus colegas, os meus colegas brasileiros de academia, né? Nós, enquanto corpo docente, discente, científico, nós temos que exercer esse olhar mais crítico sobre certas questões sociais. Não é porque eu sou um estudante de ciência da computação, de engenharia, que eu não deva analisar os impactos que a ciência que eu faço gera no mundo, sabe? Então, é, eu trago essa notícia mais como um apelo mesmo para meus amigos. Tenham mais consciência, se perguntem mais, se permitam mais ser seres críticos, porque a gente representa a sociedade. Eu não tô esse vídeo não é para a sociedade em geral, porque as pessoas que estão lá fora, infelizmente, não têm acesso a uma educação tão libertadora quanto as pessoas que estudam em universidades federais, públicas, que têm acesso a uma educação mais científica. Então, por favor, quando vocês verem notícias assim de empresas, estados se articulando, tentem ir além do espetáculo. Tentem olhar atrás das cortinas, porque sempre tem algo acontecendo por trás. Sempre tem algo que a gente pode ahn, analisar, tirar mais informações. E esse é o intuito do vídeo, é mostrar que essa notícia aqui do Google, ela pode ser positiva, mas ela tem um porquê bem específico. Para mim, o que está acontecendo do Google, como eu já falei, é ele querendo fazer uma reserva de mercado, assim. Tipo, ele vai criar uma necessidade nesses países, nesses jovens estudantes. Também tem a questão dos dados, né? Que ele vai, a gente não sabe como é que ele trata esses dados, para que eles usam esses dados, mas logicamente é para treinar seus modelos, que são estrangeiros. Então, a gente, enquanto a comunidade acadêmica, deveríamos estar melhorando esse modelo aqui, que é nosso, que é um modelo regional, que é cultural também, sabe? Então, por favor, tenha mais consciência do seu papel na sociedade. Então, esse foi o vídeo, meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu penso em fazer mais vídeos futuramente, mas esse é um vídeo mais de uma questão urgente, assim, que eu vejo que as pessoas não estão dando tanta importância para esse tema, sabe? Elas estão muito indo num hype que não necessariamente. E veja bem, não é que eu seja anti-tecnologia, eu sou de ciência e tecnologia. Eu adoro tecnologia. Eu uso tecnologia diariamente, eu uso inteligência artificial diariamente, mas a gente tem que saber é, lançar um olhar crítico sobre essas tecnologias, como elas impactam, quem controla essa tecnologia, quem
produz essas tecnologias, para quem, para quê, sabe? Então, eu defendo que a tecnologia, ela deva, sobretudo, emancipar o sujeito e não aprisioná-lo. Não aprisionar ele num boleto. Porque o que eu vejo que vai acontecer daqui a 15 meses, quando acabar essa oferta do Google, é que os estudantes vão ter uma ferramenta que eles vão estar acostumados, vai ser uma parte integrada da vida deles. E isso vai ser uma necessidade, eles vão ter que pagar para isso. Eu não estou dizendo que você faz com o seu dinheiro o que você quiser, mas a gente tem que ver, tem que lançar um olhar sobre como que isso vai impactar a longo prazo, sabe? Então esse é o vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, compartilhem e deixem um like, porque esse é o meu primeiro vídeo e eu quero ganhar dinheiro também. Tô brincando. É isso aí, gente. Obrigado. Até mais.